Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Já ouviu falar de Vale da Estranheza? É um conceito que as pessoas perceberam em criaturas que se assemelham a seres humanos, seja CGI ou robôs, por exemplo, animatrônicos, que é o seguinte: quanto mais ele se assemelha a uma pessoa real, mais empatia é gerada. Porém, tem um problema. Em certas figuras muito realistas, às vezes você vai reparar em algum detalhezinho que está diferente do que deveria. Um brilho no olho, uma expressão facial diferenciada, e você não consegue reparar em outra coisa senão isso. É tudo computador essa porra. Isso porque o nosso cérebro é treinado para perceber microexpressões, micromovimentos em um rosto humano, por exemplo. E quando a gente vê um modelo digital que se assemelha muito a um humano real, mas que tem falhas nessas microexpressões, nesses micromovimentos, a gente acaba entrando no Vale da Estranheza, que é essa sensação de que algo de errado não está certo. E isso pode ser exemplificado muito bem pelo personagem do Jeff Bridges em Tron: O Legado, filme onde a gente vê um modelo digital que é muito parecido com um ator, mas que claramente não é o ator. É o Jeff Bridges boneco. I understand that now. I took the system to its maximum potential. E hoje aqui no canal Piuí a gente vai ver outros 5 filmes que se perderam completamente no Vale da Estranheza. E você, eu acho que se perdeu do botão do like. Acho que você não encontra mais ele na tela do seu celular ou no computador, mas ele fica geralmente abaixo ali do vídeo. Se ele tem um joinha perto ali, na televisão é um pouco mais difícil, tem que descer um pouco e tal, mas você consegue encontrar. Eu vou dar um tempinho pra você procurar aí, você vai encontrar ele e é só apertar, tá bom? Lá no início dos anos 2000, Robert Zemeckis, o diretor responsável pela trilogia De Volta para o Futuro e até Náufrago, ficou apaixonado pelo tal CGI. Ele viu que dava para pegar e fazer criaturas quase reais, assim, quase iguais aos seres humanos na vida real, só que no computador. E ele quis fazer filme assim. Eu gosto disso! Mais do que isso, ele se apaixonou pela técnica de captura de movimento, que permitiria justamente que ele chegasse nesse realismo tão desejado. E foi essa técnica que ele utilizou em O Expresso Polar, filme de animação que foi feito ali com o Tom Hanks interpretando uns 200 personagens e utilizando captura de movimento. Meu jovem, o Natal pode não ser importante para certas pessoas, mas é muito importante para o resto de nós. Então ele atuava como esses personagens e depois um modelo digital era colocado por cima dele, mantendo as expressões faciais do ator, mantendo a atuação dele e mudando apenas o visual. A ideia era criar a animação mais realista o possível, e talvez ele até tenha chegado perto disso, só que não funcionou tão bem assim, porque no final das contas você tá vendo essas criaturas, parecem pessoas bem reais e tal, mas várias coisas estão erradas, né? Então, tipo, expressões faciais, brilho no olho. Então é uma criatura que você não consegue criar uma empatia muito grande. Não é tipo um bonequinho fofinho, tipo o Mario no Super Mario, entendeu? Que claramente é cartoonizado. Não, é uma criatura até que você desconfia um pouco dela. A realidade é que essa tecnologia de captura de movimentos ainda era muito imatura, então você assiste ao filme e percebe que os personagens não conseguem ter essas microexpressões, o rosto deles parece muito de plástico, e quando eles falam ou quando eles piscam, nada ao redor dos olhos e nada ao redor da boca se movimenta. É tudo muito falso, por mais que quando eles estão parados, eles de certa maneira se assemelhem mesmo com os seres humanos. É até desconfortável, eu diria. Calma aí, seus fujões. Chega de farra. Eu só fui atrás deles. E um bom exemplo disso é o protagonista, que é interpretado pelo Tom Hanks, que até tem uma movimentação corporal que funciona, mas quando a gente para analisar o rosto do personagem, percebe movimento de olhos atrasados, tem ele olhando para o horizonte, por meio do nada. São coisas que você nota que são muito esquisitas e que te tiram do filme no momento que você vê. Eu tenho medo. Lembra que a gente falou que o Robert Zemeckis se apaixonou pela captura de movimentos e fazer filmes em CGI? Não é só por causa de Expresso Polar não, meu amigo, porque num período de 5 anos ele fez o Expresso Polar, que a gente já citou, também Os Fantasmas de Scrooge, com o Jim Carrey, e A Lenda de Beowulf, um filme que muitas pessoas lembram por ser legal, por ser massa véia, por ter batalhas e tudo mais, mas que novamente vai cair nas mesmas arapucas já citadas. O que sabe de mim? Que por baixo do seu glamour
Você é tão monstro quanto o meu filho. E a lenda de Beowulf é um caso muito peculiar, porque aqui sim o Robert Zemeckis queria chegar no mais próximo possível do realismo. Então você vai ver personagens que em alguns momentos você pensa assim, caraca, por que esse malandro não usou atores de verdade, deu um jeito de fazer esse filme com gente real? Porque aí sim ele teria chegado no resultado que ele desejava. Até porque é curioso, né? Nesse filme eles não fazem coisas tão grandiosas que você não poderia replicar com atores reais e CGI nas criaturas. Você poderia tranquilamente fazer isso, mas ele optou por fazer tudo em CGI e muitas vezes fica legal, mas em várias outras fica bizarro. Eu sou a força, luxúria e poder! Eu sou Beowulf! Esse filme apresenta um problema muito comum do Vale da Estranheza, que é conhecido como Dead Eyes, que são esses olhos mortos, são olhos que claramente não são humanos. Então tem vários momentos que você vai ver esses personagens olhando, por exemplo, para um local errado. Eles não estão focados onde eles deveriam. Tem alguém falando com eles e a visão deles está lá no horizonte, ó, tá lá no meio do nada, assim, parece que eles realmente não estão prestando atenção, mas eles deveriam estar olhando para cá, entendeu? Isso acontece com frequência, os olhos não reagem à luz da maneira como deveriam e isso certamente vai te tirar do filme em vários momentos. Tá olhando o quê? O personagem que o Anthony Hopkins interpreta é particularmente bizarro demais, porque os olhos dele estão toda hora em um lugar diferente do que deveria, você fica olhando e fala, o que tá acontecendo? Será que ele tá torto? Será que ele tá bêbado? Mas não, é essa parada do Dead Eye, assim, não funciona. Esse filme tinha vários atores famosos, inclusive também tem a Angelina Jolie aqui, mas no final das contas ele funciona em alguns momentos, principalmente nas sequências de ação, onde elas ficam mais afastadas, mas quando vira diálogo e é rosto com rosto, assim, aí não dá. Esse filme, inclusive, tem problema de sincronização labial, então tem momentos em que a fala vai sair, mas a boca não vai se movimentar de acordo, e aí também rola aquela sensação de delay que você tem quando baixa um filme, quando assiste ele sei lá onde, quando tenta transmitir via Bluetooth e o som não vai correto, entendeu? Ele tá atrasado. Isso acontece na lenda de Beowulf. Gostaria de ouvir a história de minha luta contra a bruxa monstruosa? Ela não é bruxa, Beowulf. É você, Satanás! E não é só de Robert Zemeckis que vive essa lista aqui, isso porque quando ele trouxe essa parada, ele acabou também incentivando outras pessoas da indústria a se interessar por esse tipo de filmes. E aí tem um tal do Simon Wells, que é um pupilo do Robert Zemeckis, que acabou indo no mesmo caminho. Já viu, né? Isso porque em 2011 ele lançou Marte Precisa de Mães, uma animação que também utiliza captura de movimentos. Só que aqui já é 2011, a lenda de Beowulf é ali de 2007 ou 2008, ou seja, a tecnologia evoluiu, e ela evoluiu muito. Tanto que esse filme aqui chegou com essa promessa de apresentar resultados muito mais fiéis à realidade, já que agora eles conseguiam capturar 150 pontos no rosto dos atores, ou seja, é muito movimento, entendeu? Cara, 150 pontos em um rosto, você pega praticamente tudo, a não ser que o sistema não seja tão bem calibrado e que ainda tenha muitas falhas, que é o que aconteceu aqui em Marte Precisa de Mães, e por isso a gente tem vários personagens com um rosto que parece de plástico, que simplesmente não se movimenta da maneira correta. Se os marcianos tivessem pai e mãe, não teriam que raptar as nossas mães para programar robôs. O protagonista, Milo, tem uma mandíbula bizarra, parece que ela tá solta. Ele tá falando, a boca mexe, mas é de uma forma bizarríssima e os olhos foram colados com cola quente. Você não consegue ver eles mexer de uma forma orgânica, parece que estão atrasados, parece que eles mexem meio que juntos em algum momento, quando não deveria ser exatamente assim. É muito esquisito, você fica olhando pro Milo e fala, o que tem com ele? Ele tá com alguma doença? Eu tenho probleminha. Bom, o fato é que Marte Precisa de Mães foi um filme que custou 150 milhões de dólares, caríssimo, e ele faturou 40 milhões. E ele foi importantíssimo para dar uma certa matada nessa captura de movimento por todo mundo, entendeu? Porque como era uma tecnologia muito cara para sua época, esse filme foi bastante importante para que inúmeros estúdios e produtores se reunissem e falassem assim, cara, eu acho que nesse projeto aqui que não é tão ambicioso, não é tão grande, vamos evitar isso aqui, vamos ir por outro caminho, talvez mais barato, pra gente correr menos riscos. Me perdoa pelo que eu disse antes. Minha vida não seria melhor sem você. Ai, Milo. Você quer fazer uma animação aí, né, envolvendo família, coisa nada e tal? Em vez de ganhar 150 milhões para fazer uma animação hiper realista, faz uma animação mais convencional, vai ser mais barato. Faz uma animação que nem a da Pixar, que hoje em dia você consegue fazer numa inteligência artificial. E
Agora vamos deixar de lado as animações e focar em live actions, porque quem não lembra de quando tentaram fazer essa mescla de bonecos CGI com atores reais como se fosse a mesma coisa, como em Projeto Gemini, tem uma versão jovem do Will Smith. Cara, não deu. Muito feio! Ou então, no lendário Cats, o filme que bota a galera humana meio misturada com gato, faz ali uns gatos humanoides bizarros. Uma verdadeira catástrofe. Scott and Yacht. Mas a gente não tá aqui pra falar desses dois aqui, vamos fazer um exemplo muito recente, que é Branca de Neve, filme lançado em 2025, um fracasso na opinião pública, que deu muito errado e que aqui nos introduziu aos anões. Os anões, 7 anões, se você tá ligado à história clássica, que vão ajudar a Branca de Neve a passar por vários percalços, aqui eles estão presentes no filme e, meu amigo, o que aconteceu com eles? O que é muito curioso, porque esse filme já tinha uma polêmica envolvendo anões antes mesmo do filme ser lançado, isso porque o Peter Dinklage falou, olha, é meu pai a pegar pessoas com nanismo para fazer esses papéis aqui que estigmatizam toda uma classe e tal, ele veio a favor das pessoas com nanismo e eles então não colocaram pessoas com nanismo, fizeram CGI para resolver o problema. Que coisa horrorosa! Isso aí, ele conseguiu tirar o emprego de uma galera que ia ganhar uma graninha aqui, garantindo que assim ele seja, né, o ator com nanismo de destaque no cinema atualmente, e o pessoal teve que se virar e fazer esses anões com muito uso de tecnologias que lá no passado a gente não tinha. Então aqui a gente vai ter deepfake, tem upscaling, tem captura de movimento em tempo real. É uma tecnologia muito avançada do que as que a gente viu até então. Ou seja, tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado, né? Para começar, esses 7 anões, dos 7, 4 são iguais. Os únicos diferentes são o Zangado, o Mestre e o Dunga. De resto, você olha para os anões e eles têm o mesmo rosto. E isso já causa um estranhamento. Não, esperem, por favor. Bom, sim, o que acharam que eu era? Nada não. Fantasma. Aí você vai ver a movimentação desses rostos dentro desses corpos falsos e, cara, simplesmente nada funciona. É porque assim, são rostos hiperrealistas cartoonizados. Não faz sentido, porque você vê ali, pô, tá muito real, é como uma pele humana, é como um pelo humano e tudo mais, mas é um rosto cartoonizado, então você fica achando estranho, né? Cara feia, quem é essa pessoa feinha que você me mandou? Tenho medo. E eu acredito de verdade que essa decisão de fazer os anões muito parecidos, alguns deles, essa falta de variedade facial, contribui muito para você olhar e pensar assim, caraca, realmente eles são muito irreais, entendeu? Por que esses aqui são iguais e por que os que têm destaque são diferentes? Aí não tem como, né? A Disney se viu pequena nessa situação. O filme tem muitos problemas, mas essa questão dos anões é o maior deles, ironicamente. Você não vai com a minha cara? Pee-wee não é Pee-wee sem um roubinho na lista, isso porque a gente não vai trazer um filme agora, e sim uma série, She-Hulk, a série que mostra a mulher Hulk. So I'm clearly nailing it at all these things. A gente sabe que esses universos de heróis usam e abusam das tecnologias, a gente tem um monte de cena de boneco, tem boneco que é muito bem feito, que nem o Thanos, tem boneco que é muito mal feito, que nem boa parte desses bonecos, e um deles obviamente é a She-Hulk, quando apareceu lá no primeiro trailer da série, já causou um certo estranhamento, porque a ideia aqui era fazer esse personagem, esse modelo digital que mantivesse o visual da atriz Tatiana Maslany. Isso deu errado, a pele dessa personagem meio que não existe, não tem textura, né? Muitas vezes ela parece que tem umas sombras completamente exageradas, e desde que a gente viu as primeiras imagens, isso já era um pouco incômodo. Aí veio a série e esse incômodo multiplicou-se por 200 mil vezes, porque de fato existe aí uma história de que no meio do caminho eles perceberam que para otimizar tempo, para otimizar investimentos, era preciso fazer as coisas de uma maneira mais rápida. E aí, como eles não escolheram a coisa mais óbvia do mundo, que era ter maquiado essa mulher, pinta a mulher de verde, eles decidiram fazer o boneco, não tinha o que fazer, né? Tinha que ficar correndo a produção e ficou pior do que já era no trailer. Mas que porra é essa, hein? A personagem foi renderizada em tempo real usando uma combinação de CGI e rotoscopia. E daí na hora de ficar o produto final, né, com a aparência da Tatiana Maslany, você vê que tem algo errado. E cara, eu acho que o maior dos problemas não é nem o rosto em si, são os movimentos. Porque eles têm uma fluidez meio bizarra, tá ligado? Eles meio que são smooth, assim, eles meio que
Who the hell are you? Jennifer Walters, attorney at law. Isso aqui é você pegando seu celular e gravando em 60 frames por segundo. Aí depois você vai assistir e percebe os movimentos tão fluidos, assim, tão diferentes do que você tá habituado. E essa série é inteira assim, essa personagem desliza pelo chão, ela não anda. Ainda tem um problema de sincronia labial em alguns momentos, porque a voz tá sendo de um jeito, a boca tá de outro, não abre quando deveria abrir, não fecha quando deveria fechar, o olho também às vezes não abre direito, a sobrancelha não mexe, cara, tá tudo errado. É muito esquisito. Vai um tempo até você olhar a série e falar assim, caraca, eu não vou mais me importar com isso. I'm sorry, but I can't represent him, sir. I have a serious conflict of interest. This man tried to kill my cousin, Bruce. Em um universo onde a gente já viu um monte de personagem pintado, eu acho meio irritante que eles tenham feito essa personagem aqui dessa maneira, entendeu? Isso daqui pra mim tinha que ter sido resolvido com efeito prático. O Hulk é mais difícil, porque ele é muito exagerado, ele é muito grande, mas ele também é um pouco mais cartunesco, é mais fácil de resolver. Essa personagem não é cartunesca, ela tenta ser real, ela tenta ser uma mulher verde forte, entendeu? Gostosa, na real, né? Uma gostosa forte. E pô. aí não dá, cara, simplesmente é incomparável essa ideia aqui. É, e no final ainda aparece o filho do Hulk lá. Meu Deus do céu. Criminoso. Tinha que ter pintado um bebê de verde. É verdade, falou tudo. This is my son, Scar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta outros casos onde você percebeu esse Vale da Estranheza. Como você provavelmente esteja percebendo agora, né? Tá meio esquisitinho isso aqui. Né, Léo? É verdade, né? Parece até que o áudio tá um pouco diferente. Não sei, algo de errado não está certo. Mas, sabe o que é certo mesmo e não tem erro? Você conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que está aqui no YouTube e que tem muita, mas muita coisa. É isso mesmo, lá a gente tem vários episódios bem estranhos.